Olha que desespero que tá o Bolsonaro. Eu falei aqui que na semana passada, quando o Bolsonaro estava ao lado do Datena e ele deu todo aquele piti, quase chorou de raiva, tava gritando, xingando Lula, xingando STF e tudo mais, que tinham alguns motivos ocultos por trás daquele ataque de histeria do Bolsonaro. Pois bem, a primeira informação que chegou foi que, algumas horas antes, ele recebeu a notícia de que a Carmen Lúcia manteve o delegado Calandrini, que é o delegado que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, e prendeu os dois pastores bolsonaristas que o Bolsonaro indicou para pedir propina no Ministério da Educação, e que a Carmen Lúcia vai manter aquele delegado, e esse delegado temos certeza, aí não há dúvidas, de que ele vai pedir a prisão do Bolsonaro no ano que vem. Ok, mas não era só isso, tinha alguma outra coisa, porque isso já era uma coisa muito esperada. O Bolsonaro não teria um ataque de raiva tão grande por algo que já era esperado. Que ele fica bravo, sai do controle, a gente sabe. Mas o que aconteceu? Pois bem, agora começa a chegar informações de que o problema não era só a Carmen Lúcia. O que realmente fez o Bolsonaro sair do sério, ter quase chorar de raiva, ou até chorar de raiva, quem sabe que o Bolsonaro chora muito, foi o fato de que ele se reuniu com os militares e os militares confirmaram para ele uma informação que deram para ele no domingo à noite, dia da eleição, que é a informação de que, olha, o nosso relatório sobre as urnas eletrônicas, a nossa pesquisa toda não encontrou nenhuma irregularidade. O nosso relatório é favorável às urnas eletrônicas. Está aqui, ele recebeu uma versão do relatório final. Eu sei, e você sabe, que o Bolsonaro não gosta de ler, mas ele foi avisado pelos militares. Ó, o conteúdo desse relatório é o seguinte: não encontramos nenhum tipo de irregularidade, nem pequena, nem média, muito menos das sérias que estão falando por aí, que o próprio Bolsonaro fala por aí, nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, são 100% seguras. Isso irritou o Bolsonaro de uma maneira, foi aí que ele saiu do sério. Por quê? Porque toda a narrativa dele, que ele está construindo para caso perca a eleição no dia 30, e estamos aqui trabalhando para que ele perca. Toda essa narrativa vai por água abaixo. Por quê? Porque, peraí, eu tô falando que tem fraude na urna, tem fraude na urna, tem fraude na urna, que eu vou ser eleito com 70 milhões de votos, com 60% dos votos. Aí, em vez de 60, eu tenho só 43. E aí vocês falam que não tem fraude na urna? Aí é fogo. Eu tô há mais de um ano falando pros meus seguidores, no caso pros meus fascistas, que o exército ia garantir a eleição. Aí vocês chegam na hora e fazem isso? Pois bem, olha, briga total. Pelo menos 3 generais confirmaram a uma repórter da Globo que teve esse quebra-pau. Também em outros veículos de mídia começaram a sair a mesma informação, também de fontes diferentes do alto escalão do exército. A coisa tá feia, eu vou te explicar aqui todos os detalhes, ó. Acabou o plano do Bolsonaro. Acabou. O plano dele, o plano golpista dele para depois da eleição foi pro espaço. Te explico isso aqui, mas antes de um segundo, se você for a Bolsonaro, eu peço a sua inscrição aqui no canal. Ó. Aqui embaixo tem o botão inscrever. Clica nele, aí você está fortalecendo a oposição a isso tudo que há de ruim aqui no Brasil. Aqui a gente vai para cima dessa corja aí que tá destruindo o país. Então, um segundinho grátis, se inscreve aqui. Agora falar sobre o Bolsonaro, os militares. Olha só. No dia anterior à eleição, eu lembro muita gente pediu para eu fazer vídeo sobre isso no domingo da eleição, que os militares deram um cronograma. Eles disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui uma verificação nas urnas eletrônicas, no total 600 e poucas urnas. Vamos fazer a verificação, algumas delas não têm a biometria instalada e outras têm. Apenas 56 com biometria instalada. Tá, vamos fazer a verificação, vamos pegar os boletins de urna, vamos fazer isso, aquilo, tá. Quero o teste que qualquer cidadão pode fazer. Qualquer cidadão pode ir lá, imprimir o boletim de urna, pegar uma calculadora do seu próprio celular e somar. Ó, tantos votos para fulano aqui, mas tantos aqui. Depois vai lá no resultado oficial que sai no site do TSE e vê nessa urna quantos votos foram computados no site do TSE que está lá no resultado oficial. Ah, tantos. E se eu somar essas aqui, e deu igual. Caramba, ó, funciona a urna. Mano, que coisa, o que o Bolsonaro falava era mentira. Então o exército foi fazer exatamente esse trabalho. Tá. O relatório sairia às 9 da noite. Tinha data para o relatório ser divulgado oficialmente, 9 da noite. 9 da noite, o Lula tinha acabado de virar contra o Bolsonaro. O Lula virou contra o Bolsonaro que 8 e pouco. 8h13 da noite, se eu não me engano, 8h12, 8h13 da noite foi quando saiu o Lula virando contra o Bolsonaro, tá? Mas não ganhou no primeiro turno, então, ok. Chegou 9 da noite, eu fiquei esperando, falei, pô, cadê esse relatório? Fui dormir e pensei, pô, amanhã de manhã deve ter o relatório, e não tinha. Eu dei um Google, nada de relatório. Eu falei, pô, acho que os militares esqueceram que teve eleição no Brasil. Tanta coisa acontecendo, né?
os institutos de pesquisa estavam sendo massacrados pela direita e pela esquerda, por todo mundo, pelos fascistas também. E aí os militares nada. Eu falei, pô, que coisa esses militares, estranho. Até fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pensando, eles vão soltar alguma coisa bem safada depois, daqui uns dias. E nada. Esquecemos o assunto. Comenta aí, você esqueceu do assunto? Eu cheguei a esquecer. Eu falei, que coisa, militares, onde estão? Que bom, né? Adoro quando os militares saem do noticiário. Adoro, é ótimo. Tá, aí o Bolsonaro deu aquele ataque de fúria. Quando o Bolsonaro teve aquele ataque de fúria, sabíamos que ele tinha tido uma reunião muito difícil ali. Tá. O que se disse foi do caso ali da Carmen Lúcia. Aquilo também contribuiu para o ataque de fúria do Bolsonaro? Sim, mas era uma informação que ele já sabia. Eu, por exemplo, ficaria extremamente chocado e, nossa, que coisa, surpreso, se a Carmen Lúcia não mantivesse o delegado no caso. Eu ficaria surpreso. Então ela manteve, tá. E o delegado ela ainda mandou ele investigar o Bolsonaro diretamente. O Bolsonaro, esse delegado está investigando agora. Tá, mas o Bolsonaro já é investigado por tanta gente, ele tem tanto medo desse delegado. Ele é investigado pela delegada Denise, que também tá indo atrás dele em tudo. Não sei, um a mais ou a menos pra ele não muda muito. Tá, não. O fato é que o Bolsonaro se encontrou com os militares e recebeu o relatório. Aí o Bolsonaro, nessa reunião, 3 generais, 2 deles do alto escalão, confirmaram. O Bolsonaro, depois de dar piti, ele proibiu, ele decretou que os militares não podem divulgar esse relatório. E aí ele falou que os militares têm que se esforçar mais. Os militares falaram, olha, a gente analisou aqui as urnas e tudo certo, cara. Ó, quem votou, o voto foi confirmado ali na urna, foi confirmado no relatório oficial, tá funcionando. Aí o Bolsonaro, não, vocês têm que se informar mais porque eu tenho informações diferentes da de vocês. Eu falo, pô, então... Se vem a auditoria de outros países, a auditoria do TSE, hackers, auditoria de partidos políticos dizendo, a urna funciona, não tem problema, o Bolsonaro não confia. Eu só confio no meu exército. Aí ele vai lá, manda o exército dele, que ele diz que é dele, né? O exército é do país. E aí o exército vai lá e fala, não, mas então a urna realmente, funciona. Como dizem todos os outros, testamos... E funciona. Aí o Bolsonaro, pô, não. Então o Bolsonaro já está avaliando pedir sigilo de 100 anos. Ele mandou os militares fazerem um outro relatório. O relatório para o Bolsonaro é assim, só serve se for bom para a narrativa dele. Então, como não é bom, ele mandou os militares fazerem um outro relatório no segundo turno. Diz o Bolsonaro que o fato de os militares não terem encontrado nada, veja bem, ele não fala o fato de não haver irregularidade, não. O fato de que os militares não encontraram nada no primeiro turno não quer dizer que não vão encontrar no segundo. Então, esforcem-se mais. Se esforcem aí, seus vagabundos. Só faltou chamar os generais de vagabundos. Esforcem-se aí para achar alguma coisa no segundo turno. Façam direitinho aí. Então, ele tá pressionando. Mas ainda eu vou falar. Te dar um spoiler aqui do que vai acontecer no dia 30. Os militares vão falar, não encontramos nenhuma irregularidade. E o Bolsonaro, perdendo a eleição, ele vai dar um piti. Aí é que ele vai dar piti total. Então, a coisa tá muito ruim para o Bolsonaro, porque nos próprios grupos bolsonaristas, o tema de militares vão garantir, já caiu. Inclusive, a tônica de grupos bolsonaristas, exceto nos grupos em que eles são muito, mas muito fascistas e eles vivem em outro mundo, eles acreditam em coisas mirabolantes, exceto nesses poucos grupos, mas na maioria dos grupos, a tônica que tem no momento, o nível é o seguinte, temos que chamar votos pro Bolsonaro, temos que virar votos pro Bolsonaro, temos que ganhar a eleição. Eles estão pensando em eleição, ninguém tá falando, tem golpe, nossa, teve fraude, no domingo à noite falavam disso, tudo mais, mas depois parou, murchou esse papo, eles querem tentar ganhar a eleição, é nisso que eles estão focados, assim como nós, a esquerda, estamos focados em ganhar a eleição e eliminar esse lixo fascista de uma vez por todas. Então, os grupos bolsonaristas já não estão mais tão ativos na tentativa de golpe do Bolsonaro, em questionar o resultado das urnas, como o próprio Bolsonaro gostaria que estivessem. O próprio Bolsonaro, por medo, porque ele sabe que ele perdendo a eleição ele vai preso se ele falar isso, ele não pode, ele mesmo, enquanto candidato entre o primeiro e o segundo turno, falar mal das urnas diretamente como ele queria falar. Pior, se tem um relatório do Exército, que é o Exército que o Bolsonaro falou, o meu Exército, e que ele ficou garantindo, não só ele com a palavra dele, mas os deputados bolsonaristas com suas palavras e os milhões de memes disseminados pelo Gabinete do Ódio, que eles produzem muito conteúdo, vídeo, textão, não sei o quê,
todos eles diziam o seguinte: o exército vai garantir uma eleição limpa e segura, o exército isso. Aí chega na hora, o exército fala, foi limpa e segura mesmo. Só que você perdeu do Lula. Você ficou com 6 milhões de votos a menos que o Lula numa eleição limpa e segura. Pronto. Aí o que vai fazer o Bolsominion? O Bolsominion raiz, o que imaginava o Bolsonaro? Esse Bolsominion raiz vai contar com vistas grossas do exército, de policiais, vai sair armado nas ruas, seja no dia 2, seja no dia 30, e vai causar um caos, uma convulsão social. E eu vou virar uma chavinha ali para usar isso para tentar dar um golpe. Esse era o plano do Bolsonaro. Só que se o próprio exército fala que a eleição foi limpa, aí como é que o exército vai fazer vista grossa para um bando de vagabundo armado na rua, sendo que é proibido ter arma? É proibido ter arma na sexta, sábado, domingo de eleição e na segunda-feira também. Aí o que o exército vai fazer? Vai descer o tiro nesse pessoal, vai fazer eles virarem queijo suíço. Então os bolsonaristas, que não são imbecis, covardes são, mas imbecis não, são covardes de apontar arma para quem não tem arma, de invadir festa de aniversário e matar os outros. Aí eles são tigrões. Para ir lá enfrentar militar, aí não, aí eles são tchutchuca. Esses aí vão falar, opa, peraí, mas se eu não vou ter esse respaldo aí, eu aqui não vou pegar minha arma e sair para proteger o Bolsonaro. Não vou mesmo. E aí, não tem dessa organização, o que acontece? Não tem a tentativa de golpe dele, não tem convulsão social, não tem nada. Então, foi por água abaixo todo o plano do Bolsonaro. Ele não esperava um relatório tão ruim, sendo produzido por militares que ele mesmo escolheu, militares que são bolsonaristas raiz. É como se o Lula escolhesse o Haddad para fazer um relatório, e o Haddad fez um relatório que vai contra tudo que o Lula está falando. Imagina isso, é isso. No caso, se o Lula mandasse o Haddad fazer um relatório, sabemos que o Lula, ele fala a verdade e o Haddad também, sem problema. No caso do Bolsonaro, não, o Bolsonaro mente. Ele acreditou que os bolsonaristas do exército iriam mentir. Só que os bolsonaristas não são tontos, sabe por quê? Porque eles vão ser presos se eles mentirem. Quem mentir sobre a urna eletrônica vai acabar preso. Tem alguns deputados bolsonaristas, eu cito nomes, Bia Kicis, Carla Zambelli, Nicolas, não sei o quê. Esse pessoal vai ter o registro da candidatura cassado. Alguns vão assumir, outros não, provavelmente todos vão acabar assumindo, infelizmente a lei demora para proibir o vídeo lá do Bolsonaro falando que ia comer carne humana. Aí o TSE, rapidão, no mesmo dia. Mas, para caçar o registro dos bolsonaristas, espera, mas serão caçados. Serão caçados e tornados inelegíveis por 8 anos. Todos esses que disseminaram fake news contra a urna eletrônica, inclusive lá o deputado mais votado, que horas depois da votação falou que não. Eu tive mais votos do que tive, a urna que está errada. Esse é o nível. O deputado mais votado de 2018 também foi caçado. Demorou. O próprio TSE, ministros criticaram a demora, e falaram que isso não pode demorar mais, demorou 3 anos, mas foi caçado, não estava nessa eleição, não estará também em 2026. Assim como não estará nem para vereador em 2028, só em 2030 volta o Francisquini. Então esses bandidos vão ficar um bom tempo fora da vida política. A coisa tá bem difícil pro Bolsonaro, tá bem difícil pros bolsonaristas, e eu vou te avisar uma coisa. Muitos desses bolsonaristas que estão com o Bolsonaro fechados, não tô falando daqueles que traíram o Bolsonaro, Joyce Hasselman, que teve 3 mil votos, Joyce Frota, não tô falando desses aí que saíram do bolsonarismo, seja por bem ou por mal não, durante o governo. Tô falando os que ficaram, os que estão até hoje com o Bolsonaro, aqueles que usam o nome do Bolsonaro, que se elegeram, alguns com votação recorde ou quase recorde. Esses, a partir do momento em que o Bolsonaro vira um lixo na política, que ele não tem mais a verba que ele tem, que ele não pode mais aparelhar instituições, que ele não pode mais ameaçar delegados que estão investigando, trocar delegados de cargo, trocar as pessoas. Sabe o que vai acontecer com esse pessoal? Eles vão pular do barco bolsonarista, que são todos traidores. Quando você tem muita gente desonesta junta, a chance de chegar e falar assim, olha, quer saber? Eu vou tomar o lugar e eu vou ser o patrão aqui de todo mundo, eu vou ser o patrão dos bandidos, é muito grande, que são todos desonestos. Então, um vai tentar passar a perna no outro. Isso já está acontecendo, e olha que o Bolsonaro nem perdeu a eleição. O que está dando uma sobrevida para o Bolsonaro é o fato de que as pesquisas, assim como em 2018, assim como em 2014, em 2010, em 2006, em 2002, as pesquisas erraram o resultado do primeiro turno fora da margem de erro. E apesar de que muitas acertaram a do Lula, mas erraram a do Bolsonaro. E aí, com pesquisas mostrando um segundo turno muito acirrado, o que está acontecendo? O Bolsonaro, ele
colocou no imaginário dos bolsonaristas e até de muita gente de esquerda. Olha, se a pesquisa mostrava que eu tinha 36 e eu tive 43, tinha pesquisa que mostrava ele com 40, tá? Mas eu tive 43, então é o seguinte, agora que a pesquisa me mostra com 45, 46 no segundo turno, eu devo ter mais de 50, então tá muito acirrado ou eu tô na frente. Então é isso, então os bolsonaristas estão focados na campanha, porque senão já tinha muita gente já pulando do barco do Bolsonaro. Se a pesquisa tivesse acertado a porcentagem do primeiro turno do Bolsonaro, pelo menos, e do Lula na margem de erro, agora, mostrando pesquisas de segundo turno, em algumas o Lula 10 pontos na frente, em outras 7, 8, o que aconteceu? O pessoal já falava, tchau, tchau Bolsonaro, tchau, tchau, você não é mais nada. Então o Bolsonaro está tendo uma sobrevida por conta do descrédito que ele conseguiu colocar na cabeça de muita gente da direita e da própria esquerda contra as pesquisas. Eu vou falar, eu mesmo, Thiago, eu tô com o pé atrás. Eu confio hoje no Datafolha e muito na pesquisa Atlas. O IPEC tem um problema na pesquisa do IPEC dessa semana. Se alguém quiser, eu comento aí que eu tô bem com o pé atrás com o IPEC. Quando era Ibope, ok, mas mudou de Ibope para IPEC. O resultado no primeiro turno não acertou o Lula nem na margem de erro. Errou feio em São Paulo, errou feio no Rio de Janeiro e o Datafolha corrigiu a metodologia. O Datafolha corrigiu como fez em todas as últimas eleições. O IPEC diz que corrigiu, mas não sabemos que está dando um resultado muito diferente do resultado do Datafolha. Agora, a ver o que acontece, temos que seguir na campanha, porque a gente não pode correr o risco do Bolsonaro ganhar. Então siga firme e forte. Não apenas virando voto, mas tentando convencer gente que vai votar no Bolsonaro, pelo menos a não votar em ninguém. Porque saiba, chega no dia, os prefeitos bolsonaristas tiram ônibus das suas cidades, eles vão ser punidos lá em 2045, o TSE resolve punir algum deles, o Alexandre de Moraes, Alexandre Barrichello hoje, né, demora, a culpa não é nem do Alexandre, a justiça demora. E é isso, o crime vale a pena para esses bolsonaristas. Infelizmente, o crime está valendo a pena. Peço aí sua inscrição e vamos para cima deles. Falou!